Olá, Eternos! Bem-vindos a mais um vídeo. Espero que estejam bem, espero que estejam tranquilos e prontos para receber a vossa mensagem. Hoje o vídeo é novo, é uma novidade, o nosso tema é uma novidade. Vamos abordar as áreas da emoção, da espiritualidade e da alma e perceber que tipo de energias é que estão ativas nestas mesmas dimensões, de que maneira é que isto vos influencia e depois vamos tirar um conselho para vocês ali de um oráculo. Eu trago então 3 opções: a pedra verde, a pedra cor-de-rosa e a pedra azul. Eu relembro que este é o momento mais importante de toda a tiragem, é um momento onde vocês intuitivamente escolhem a pedra que de facto vos vai trazer a mensagem, portanto não o façam de forma apressada, pausem o vídeo se necessário, é mesmo muito importante. Eu vou começar com a pedrinha número 1. Vamos então tirar, saber aqui as energias para a área emocional. Quais são? Nós já temos 2. O As de Copas e a Imperatriz. Vamos tirar sobre a espiritualidade. Bom, Eternos, para quem se conectou aqui com esta primeira opção, eu vejo que emocionalmente vocês estão a começar de facto a nutrir-se. A nutrir-se, onde estão de alguma forma a começar a permitir que novas emoções cresçam dentro de vocês. E estas emoções são emoções boas, são emoções positivas, de facto são emoções que vos agregam e que vos fazem expandir, ok? É como se estivessem de facto aqui a começar a cuidar do vosso coração de outra maneira, a terem uma atenção acrescida àquilo que realmente manifestam para o universo e de alguma forma também a perceberem que as vossas emoções, elas têm um grande impacto no vosso ser a nível biológico, ou seja, aquilo que também depois a nível emocional pode originar ao nível físico, ou seja, muitas vezes nós temos emoções baixas e as emoções mais densas que vão alterar a frequência das nossas células, o que muitas vezes origina problemas físicos. E então é importante vocês de facto estarem aqui a dar alguma atenção àquilo que realmente está a nascer em vocês. Claro que sim, o plano espiritual está também a auxiliar-vos neste processo, mas eu entendo aqui que muito disto foi de alguma forma devido ao vosso esforço, ao vosso entendimento também, ok? Vejo vocês capacitados e prontos para de alguma forma trazerem para o vosso lado emocional uma nova fase. Alguns de vocês podem também ter acontecido uma coisa muito boa ultimamente ou há pouco tempo na vossa vida, como terem iniciado uma relação amorosa e as coisas estarem a correr bem. Pode ter aqui, algumas pessoas podem ter sido mães ou ter aparecido, digamos assim, crianças na família, não é? A irmã que foi mãe ou o aparecimento de netos também, portanto, aqui uma fase boa na vida. Pode ser, por exemplo, também uma nova atividade, por exemplo, profissional ou um hobby também, que vos agregue, né? Que vos faça bem, que vos faça sentir de alguma forma preenchidos, estabilizados e, portanto, as vossas emoções estão de acordo com isso. Por outro lado, pode ser mesmo a vossa própria prática, de alguma forma vocês atingirem um certo grau de compreensão e até estarem muito conectados com o plano espiritual e começarem a perceber que é hora de cuidar do plano emocional, que é hora de começarem a cuidar de vocês. É um bocadinho assim.
E o que é que a espiritualidade vos está aqui a trazer? Há uma quebra muito grande do passado. Há um deixar ir, digamos assim, deste passado. Eu vejo aqui que muitos de vocês tiveram passados complicados ou tiveram abalos muito grandes que vos destabilizaram ou que vos, de alguma forma, também permitiu-vos reconstruir e tornarem-se pessoas diferentes e, no fundo, permitiu tornarem-se aquilo que vocês são hoje. É um bocadinho assim. E, portanto, este passado, ele não precisa de ser... Ele pode ter sido negativo, mas ele não precisa de ser desaproveitado. Porque são exatamente esses desafios ou são esses mini abalos e grandes abalos que nos faz de alguma forma ser mais expansivos e que nos faz continuar a caminhar em direção àquilo que nós realmente somos, não é? Ao nosso ser interior. E a verdade aqui é que a mensagem aqui passa muito por muitos de vocês ainda guardarem algumas lembranças ou emoções desse passado. Alguns já não têm a própria emoção em si, ou seja, já podem ter sofrido aqui um desgosto e então aquela dor, propriamente a dor em si, ela não existe, mas existe a lembrança, ou seja, existe na mesma o apego àquela realidade e muitas vezes aquele apego depois vai... E a própria memória em si é que muitas vezes cria esta dor, é que cria este abalo emocional, ok? Portanto, muitas vezes aqui não são pessoas que têm a emoção, têm sim a lembrança. E isto é igualmente prejudicial, porque vocês criam na mesma as questões da generalização, criam na mesma uma espécie de... Não é uma espécie, criam uma frequência eletromagnética que vos vai fazer ressoar com esse tipo de realidade. É um bocadinho assim, ok? Portanto, aqui eu vejo que vocês estão a conseguir libertar-se espiritualmente dessas questões, o que é muito, muito positivo. Portanto, permitam continuar neste processo que não é fácil e que muitas vezes, mesmo a nível da vossa questão espiritual, parece que existe toda um abalo interno e vocês começam a questionar se realmente o caminho é por aqui e começa a levantar-se de alguma forma toda uma poeira que parecia que outrora já estava resolvido, mas continuem nesse caminho, porque de alguma forma é como vocês tivessem uma mãe interna, uma protetora, é como de alguma forma vocês estivessem de facto a criar uma proteção, um escudo, mas um escudo de amor, não um escudo agressivo ou um escudo que permita ou reprima, não é? Porque isto vai criar abertura, isto vai permitir que vocês se comecem a abrir ao novo, comecem-se a abrir a novos tipos de frequências que vai originar novas experiências. Portanto, isto é muito bom porque remete sempre para uma evolução. Aqui a nível da alma as coisas funcionam mais ou menos da mesma maneira. Existe aqui uma troca mútua, uma troca de manifestação mútua, ou seja, vocês dão ao universo e o universo entrega-vos aquilo que ressoa com a realidade, com aquilo que ressoa com as frequências que vocês ofereceram. E vocês estão a oferecer coisas boas, vocês estão a oferecer amor, vocês estão a oferecer crescimento. Portanto, independentemente de haver momentos em que as coisas não são tão lineares, porque nada na vida, muito menos as nossas emoções, funcionam de forma linear, nem na natureza existe essa linearidade, não é? Portanto, esta troca mútua, este balanço, digamos assim, ele está a acontecer, está a começar a existir um equilíbrio que vai trazer prosperidade espiritual, que vai trazer prosperidade material, todo o tipo de abundância que vocês desejam e acima de tudo que vocês merecem. Onde existe, onde começa a existir, eu olho para aqui, apesar de ser o chakra do coração, eu associo muito ao plexo solar esta carta, por ser uma carta muito ligada à criatividade e à criação no fundo. E o nosso propósito, no fundo, é isto, é o nosso propósito. Portanto, vocês começam a estar mais alinhados com aquilo que realmente vos vai fazer expandir. Começam a estar mais alinhados com o vosso propósito, com a vossa imensidão. E reparem, quando vocês estão alinhados desta forma mais correta, desta forma mais benéfica para o vosso ser, vocês começam a conseguir agregar para a vossa vida coisas positivas. Vocês começam a conseguir conquistar. Não existem tantos obstáculos, não existem tantas cedências ou repressões, porque muitas vezes é aquela velha história, quando uma porta se abre, significa que talvez aquela porta não seja para nós, e nós tendemos a obrigar-nos a abrir aquela porta, e aqui as coisas fluem de forma natural, porque vocês estão plenamente alinhados com aquilo que é suposto estarem alinhados, estão alinhados com vocês próprios, e aqui é excelente, porque não é
só uma questão da espiritualidade ajudar, é uma questão que vem de dentro. Portanto, muitos parabéns para quem se conectou com a primeira opção. Se gostaram da vossa mensagem, deixem já o vosso like, comentem também aquilo que acharam, é muito, muito bom e ajuda aqui a página. Obrigada. Vamos agora para quem se conectou com a segunda opção. Saber como estão as energias emocionais. Novamente a mesma carta? Ok. Isto está a ser muito bom, então. Energias emocionais. Ok. Certo. Muito bem. Quem se conectou com esta segunda opção, no fundo, está a ter um grande despertar, ok? E este despertar, ele existe um bocadinho antes daquela primeira opção, digamos assim, ok? Aqui são pessoas que ainda estão naquele processo. Enquanto a primeira opção já estão mais estáveis, aqui não tanto. Mas o caminho é esse. Existe aqui uma compreensão que está a começar a acontecer, digamos assim, das energias, do universo, da espiritualidade, do amor, da importância desta nutrição interna também. É como vocês começassem a perceber que realmente têm que começar a tratar é de dentro de vocês, que muitas vezes nós procuramos ter muita estabilidade externa e acabamos por procurar muitas ferramentas e usamos tudo como uma ferramenta de estabilidade externa e coisas superficiais que nos fazem sentir bem. Eu vou dar assim uns exemplos mais atuais: redes sociais, maquilhagens, compras de grandes eletrónicos, telemóveis, computadores, tudo aquilo que nos possa preencher um bocadinho o nosso ego externo e que de facto nos vão dar prazer, vão nos dar um prazer rápido, vão nos dar um prazer superficial, mas o prazer é mesmo superficial, é uma questão meramente física e então as grandes necessidades internas, elas não vão ser preenchidas e então o vazio e as dificuldades, elas vão continuar a existir. E aqui há de facto um grupo de pessoas que está a começar a compreender isto. Também está a começar a perceber que às vezes não adianta só uma religião, ou não adianta só uma grande terapia, umas grandes mudanças externas, tem que acontecer um reconhecimento interno por parte de vocês. É um bocadinho isto. Claro que ainda existem obstáculos, ainda existem desafios que estão de alguma forma a serem relativamente complicados de ultrapassar por mexerem com partes muito opostas de dentro de vocês, por mexerem com questões muito dicotómicas dentro de vocês, ou seja, vocês terem um valor ou terem uma ideia há muito tempo, uma crença há muitos anos de uma coisa e agora terem que assumir que a perspectiva está errada e que agora têm que mudar. E de alguma forma é só ultrapassando estas dicotomias, estes obstáculos, estas realidades mais contraponentes dentro de vocês que conseguem chegar a uma maior tranquilidade interna, a uma maior evolução, ok? Estes desafios, eles realmente têm mesmo que ser ultrapassados porque são desafios limitantes, são questões que, por serem muito diferentes, se calhar daquilo que vocês têm sempre agido ou como têm sempre agido, torna-se muito difícil continuar nesta linha, torna-se muito difícil chegar a um lugar até de valorização pessoal, existindo
aquelas questões. Portanto, é de alguma forma uma revisão que têm que fazer àqueles obstáculos. Depois, pode haver também aqui pessoas que dão importância a coisas que não têm importância nenhuma. Não há assim uma maneira mais intelectual de dizer isto, é mesmo, há coisas a que dão importância que não têm importância alguma, não têm fundamento, não vai acrescer nada à vossa vivência, não vai agregar valor, não vai agregar amor, não vai agregar vitórias, não agrega absolutamente nada, muitas vezes retira, muitas vezes faz buraquinhos aqui no chão, não é? Muitas vezes vai trazer obstáculos reais à vossa vida. É muito assim, ok? Muitos de vocês têm aqui questões internas e são obstáculos internos, outros até são obstáculos externos, ou seja, eu querer desenvolver a minha espiritualidade, mas a minha família não me permite, a minha família não gosta nada disto, ou eu tenho um marido que é muito rigoroso e ele acha que isto é tudo questões muito místicas, isto não é para nós, e portanto, há realidades aqui internas e externas que dificultam de facto o vosso acordar, o vosso despertar. Mas reparem, tudo isso vai ter que ser ultrapassado, e muitas vezes quando é uma razão externa, a razão externa ela existe porque nós permitimos que ela exista. A razão externa tem peso porque nós permitimos, e especialmente se for pessoas que não gostam, que não toleram, elas até se estão a questionar se devem ou não tolerar porque nós deixamos. Porque não há aqui uma questão do outro tolerar nada, absolutamente nada, nem é uma hipótese a se colocar. E portanto, se isso existe, foi porque nós, neste caso vocês, permitiram. Portanto, questionem-se também neste sentido. Se for uma crença que vocês têm há muito tempo, já forma mais teimosia do que outra coisa, e vocês não ultrapassam aquilo, e vai criar dor, obviamente. Porquê? Porque é a base da teimosia, é a base do esforço e de querer manter a realidade estática quando ela não é para ser estática. Aqui há um pedido de crescimento, ok? Aqui, e depois é uma mistura muito grande emocional, umas vezes vocês estão bem, outras vezes vocês estão zangados, outras vezes vocês querem, mas depois ficam frustrados. Então, as emoções balançam entre alguma coisa perto do amor e alguma irritabilidade, alguma frustração pessoal, e algum mal-estar interno muito grande, ok? A nível espiritual, eu tenho o espiritual a apoiar-vos, ok? O espiritual está a apoiar-vos, é uma área que de facto está a exercer aqui um grande trabalho. Reparem que nós temos o naipe de ouros, que não é um naipe fácil, não é um naipe à partida espiritual, não é? Mas é um naipe que eu digo sim, que é espiritual / emocional. Porquê? Porque ele exige trabalho, ele vai exigir muitas emoções agregadas a ele. Apesar de ser um naipe de terra, de estrutura, a verdade é que ele vai mexer muito com as nossas emoções, porque ele vai nos dar trabalho que nós não queremos fazer. Vai nos dar a obrigação, quase, não é a obrigação, mas vai nos dar a necessidade de aceitar a ajuda do outro ou de ajudar o outro. Vai nos dar a necessidade de perceber que a minha forma de agir não é a mais certa, então eu tenho que aceitar o outro. Vai-me obrigar a esperar, a ir devagar. Portanto, isto vai exigir um mar de emoções e um mar de pensamentos também, não é? Mas um mar de emoções dentro de nós que à partida não fariam parte deste naipe, mas fazem, não é? Mas fazem. E portanto aqui eu tenho o plano espiritual a dar-vos apoio, a germinar algo, ok? Vocês espiritualmente estão mesmo naquela carta do desenvolvimento. As coisas estão a acontecer vagarosamente, ok? Está a acontecer tudo muito devagar, está a acontecer tudo muito de forma... aqui não é devagar, é mesmo o tempo certo das coisas. Nós é que achamos que tudo tem que ser rápido, não é? Mas está a acontecer. Depois há outras pessoas que não estão a ir devagar, na verdade estão a ir e estão a achar até que estão a andar muito depressa. Porquê? Porque é uma carta de germinação, é uma carta de crescer uma planta, e portanto cada planta vai ter o seu tempo, né? Uma árvore tecnicamente demora bem mais tempo para crescer do que uma flor, por exemplo, ou pelo menos no seu estado maior demora bem mais tempo a germinar do que uma flor. E aqui a verdade é que vocês de alguma forma devem continuar neste trabalho. Não devem ter medo de voltar atrás também quando é preciso, mas devem de alguma forma aperfeiçoar esta vossa área. Ela está aqui a gritar por melhora, por paciência com vocês, paciência com estas emoções difíceis, ok? Desenvolvermos espiritualmente não tem só a ver com ter dons.
há muita coisa que envolve desenvolvermos espiritualmente. Não dá para sermos, por exemplo, bons médiuns, mas sermos completamente desequilibrados interiormente, ou ansiosos, ou depressivos. Isto cria dicotomias, isto cria obstáculos e coisas contraponentes, porque sermos, se calhar, exercer um dom como, ou um ato assim mais como, por exemplo, uma incorporação de espíritos, que existem religiões que trabalham isto, como o espiritismo, a umbanda, tudo isto exige um certo nível de tranquilidade interior. Isto exige uma sabedoria interna, que não vai acontecer só porque vamos fazer muitas vezes os treinos de incorporação e está a dar. Não vai dar, porque é preciso um desenvolvimento interno e uma confiança interna e, claro, uma grande conexão espiritual que vai dar toda ali uma questão de autoconhecimento também. Portanto, retirem da mente que o trabalho espiritual é para ser fácil ou é para ser fluido ou que acontece da mesma forma com todos, porque não. O nosso trabalho espiritual não é para ser feito a um prazo, nós temos toda a nossa vida até o dia da nossa morte para o fazer e, portanto, nós estamos sempre em desenvolvimento espiritual. Não há um momento onde nós paramos, basicamente. O que pode acontecer é começarmos a ter já um certo nível de desenvolvimento espiritual e conseguimos ter alguma colheita daquilo, ok? Pode ser por aqui, mas nunca atingirmos a plenitude. E então o trabalho é constante. E o trabalho espiritual, ele vai exigir tudo de nós, pensem assim, ele vai exigir-nos quase a alma, basicamente. Isso não é para ser fácil, não é para ser linear, e vai haver momentos em que vocês até querem, outras vezes não querem, outras vezes querem fugir, ok? Descompliquem isto, eu gosto muito desta palavra, descompliquem. Eu acho que foi eu que inventei, porque eu nunca ouvi ninguém a dizer isto de forma não é correta. Portanto, descompliquem a vida, é um termo que eu gosto muito. Descompliquem, banalizem as coisas, ok? É muito neste sentido, porque quanto mais complicarem, quanto mais dificultarem, quanto mais colocarem bloquinhos no meio, obstáculos no meio, nunca mais chegamos lá. Okay? Agora eu vou falar daquela parte que vai doer um bocadinho, que é a questão da alma. Nós temos o diabo aqui como energia da alma. Vocês sabem que o diabo não significa que vocês têm um espírito maligno dentro de vocês. Não. Significa que vocês estão presos ao ego. Ora, o ego não é o ego de egocentrismo ou de prepotência ou de arrogância que nós, de forma muito banal, falamos uns com os outros e usamos na sociedade. Não é esse ego. O ego é como se fosse uma camada densa, onde nos dificulta um bocadinho este acesso espiritual. Ele faz parte de nós, ele existe dentro de nós e é muito difícil nós o eliminarmos, até porque ele é importante em algumas medidas. Mas sem me prolongar muito, o ego vai fazer com que vocês não saiam da zona de conforto e vai-vos fazer sentir reprimidos e vai querer que vocês se reprimam de alguma forma. E ele vai, de alguma forma, vestir a vossa personalidade mais terrena, não é? Aquela parte mais terrena nossa, do plano físico. Então, ele vai gostar, por exemplo, dos bens materiais e ele vai achar que o prazer físico é único e suficiente, e vai-vos, de alguma forma, agarrar à competitividade, à defesa pessoal, quase até um instinto animal, quase um instinto de sobrevivência também, ok? E isto faz com que vocês, com que nós, não é, ser humano, fiquemos uns contra os outros, ou fiquemos a valorizar esta noção de competitividade. E o ego, o diabo, ele não vai querer que olhemos para dentro, ele não quer a luz, ele foge da luz. Porque a luz vai-lhe tirar força, vai-lhe tirar poder, exatamente como o quê? A sabedoria. Portanto, basicamente vocês são aqui pessoas que têm que se afastar destas questões mais mundanas. Ai, mas isso quer dizer que eu vou ter que deixar de comprar bens materiais e uma televisão muito boa para a minha sala? Não. Isso quer dizer é que vocês têm que começar a pensar quais são as atitudes que vocês têm agregadas ao ego. Como, por exemplo, quando nós somos prepotentes, nós estamos a agir mediante o ego. Quando nós queremos ser competitivos e achamos que ou eu tenho o meu bem, ou eu sou feliz, ou eu consigo, porque senão eu vou ser roubada, ou o outro vai ter aquilo que eu quero, ou o outro vai conquistar aquilo que eu quero, isto são noções de ego. Quando nós nos sentimos ameaçados pelo sucesso do outro, são questões de ego.
Quando nós somos ciumentos, possessivos, agarrados à dor, ao sofrimento, agarrados ao passado, tudo isto são questões do ego, porque ele quer-nos, e esta acho que é a forma mais fácil de compreenderem, ele quer que nós vivamos de forma reprimida. De forma reprimida, de forma limitante e que de alguma forma nos afastemos o máximo possível da luz. Porque é assim que ele ganha força. E claro que aqui também entra a tendência para os tais espíritos obsessores, toda esta noção, porquê? Porque nós nos afastamos da luz, nós afastamos-nos desta noção de espiritualidade elevada, então ficamos suscetíveis a muita coisa, ficamos suscetíveis a vícios, como o tabaco, como o álcool. Portanto, há aqui toda uma necessidade de vocês tentarem lutar contra o ego. O ego está emaranhado na nossa sociedade de forma abrupta, no preconceito, no racismo. Tudo isto são questões do ego, ok? Pela questão, por exemplo, da competitividade. E aquilo que vos pode, de alguma forma, e que vocês precisam, e eu diria aqui que vem um bocadinho, porque isto são cartas muito kármicas, então acaba por ser quase uma realidade da vossa alma. Claro que há coisas muito graves no diabo e há outras que parecem ser menos graves. É muito grave nós sermos toxicodependentes, mas parece ser menos grave estarmos presos a algumas inseguranças internas, não é? Como uma autoestima, por exemplo, mas faz parte do ego também, ok? Portanto, tentem adaptar aqui à vossa realidade. O que vos pode ajudar é a vossa sabedoria interna, é a vossa espiritualidade, o vosso conhecimento, a leitura. Aqui são pessoas que eu não sei se vocês gostam de ler, se vocês gostam de estudar, mas aqui há uma necessidade de vocês adquirirem sabedoria. E porquê que eu não digo filmes, vídeos? Porquê que eu não digo palestras? Porquê que eu não digo ouvir outras pessoas inteligentes a falar dos assuntos? Não é que seja mau, terrível, mas é insuficiente, ok? Não é desaconselhável, mas é insuficiente. Porque vocês, quando leem um livro, estão a utilizar várias áreas do vosso cérebro para adquirir aquela informação. E por isso é que é intelectualmente exigente e por isso é que muita gente diz que não gosta de ler, mas a verdade não é não gostar de ler, é não conseguir ler. E a leitura é uma coisa que se aprende, é uma coisa que se desenvolve dentro de nós e nós conseguimos com o tempo e, claro, ler vai desenvolver a nossa intelectualidade, claro que sim, exatamente por isso, porque vai exigir do cérebro um multitasking, vai exigir do cérebro uma ação com várias tarefas ao mesmo tempo, porque ele vai ter que ler, ele vai ter que interpretar a questão gráfica, e vai usar uma parte do cérebro para isso. Depois vai ter que codificar aquilo, vai ter que interpretar aquilo. Portanto, vai utilizar no fundo a vossa visão, a vossa codificação, vai ter que depois armazenar. Isto vai garantir que haja uma maior retenção de informação. Quando vocês ouvem ou quando vocês veem posts mais banais, a informação vai sempre entrar até vocês de uma forma menor e nós de um dia para o outro esquecemos 60% da informação estudada. Portanto, imaginem, se vocês já nem levam aquele 100%, não é, de raiz, de núcleo, se levam já um 30% ou um 40%, o que é que vai ficar dentro de vocês? Okay? Esta é a importância para ler. Isto vai trazer maturação à vossa alma, vai trazer crescimento e vai trazer a capacidade de vocês depois conseguirem se questionar e identificar quando é que estão a dar vida a este ego. Ele vai existir sempre até vocês morrerem. Existem todos, mas vocês têm mesmo esta energia presente. Portanto, vai haver sempre mais tendência para vocês, de alguma forma, ficarem um bocadinho mais reprimidos quanto a isso. É para ficarem tristes, é para ficarem a achar que foram, como é que se diz, amaldiçoados? Não. É mesmo é uma tarefa, é uma parte do vosso desenvolvimento kármico. Poderia ser pior. Para alguns de vocês, imagina se vocês já foram de alguma forma traídos por pessoas ou atraem climas e pessoas menos positivas, não é? Por exemplo, sei lá, pessoas falsas, invejosas, invejas, tudo isto. A vossa sabedoria interna, a vossa fé espiritual, a vossa conexão a estas energias mais elevadas vai-vos ajudar a lidar com isto de uma forma sábia. Em que vocês, porque é muito fácil quando nós sabemos que alguém nos inveja, assumir uma emoção rancorosa pelaquela pessoa, porque aquela pessoa é má, porque aquela pessoa me faz isto, porque aquela pessoa é uma fraca, não tem autoestima nenhuma, por isso é que ela me quer ser como eu. Isto vai atrair para nós
basicamente o mesmo que aquela pessoa está a fazer, porque ela já nos está a invejar e nós ainda vamos desenvolver estas emoções frequência com frequência, isto vai tudo ressoar que nem uma linda música e levamos por tabela. E obviamente que a outra pessoa também leva, porque ela está a mandar-nos coisas que não são assim tão boas, não é? Mas vamos levar nós por tabela. É basicamente isto, não é? Então, quando vocês atingem uma certa sabedoria, uma certa maturidade, e vocês são pessoas que de alguma parte há aqui almas antigas, ok? Porque o Papa remete muito para isto, como ao ermita. Portanto, temos aqui pessoas que já reencarnaram algumas vezes e ainda não conseguiram limpar de si propriamente todos estes vestígios, ok? Porque muitas destas questões podem vir noções de ego, não só desta vida, mas de outras vidas também, ok? Portanto, há que ter uma atenção grande para se libertarem destas noções, porque é como não conseguissem depois atingir a plenitude. E reparem, aquele ego que está dentro da vossa alma, ele vai sempre criar obstáculos, mesmo que vocês queiram fazer alguma coisa crescer de bom. E vocês, o vosso ser espiritual, o vosso eu interior, divino, aquilo que realmente vocês são, vai querer trazer a conexão com o espiritual, vai querer trazer aquilo que vocês são, não é? Porque nós somos seres espirituais a viver uma passagem terrena, portanto vai trazer aquilo que vocês são, mas vai ser amplamente travado, vai ser sempre amplamente desvalorizado, ok? E todas estas guerras depois parece que sentem um vazio muito grande em relação ao que querem conquistar, ao que querem fazer, porque o ego vai fazer isso. Ele não vai querer que vocês valorizem as grandes conquistas. A ideia é vocês fiquem sempre desvalorizados, achar que são insuficientes, achar que se calhar aquele caminho não é para vocês, e por isso tenham atenção, tenham persistência, tenham resiliência, não é? Não é à toa que essa palavra existe. Portanto, sejam resilientes e reparem, eu vou voltar a sublinhar porque é mesmo muito importante, a maior e melhor chave que vocês podem ter a certeza que vos pode auxiliar no vosso desenvolvimento espiritual é o conhecimento, é a sabedoria. Não dá para fazer alguma coisa que nós não sabemos sequer que é para fazer. Não dá para tratar uma raiz que nós não sabemos que ela existe. Quando nós não conhecemos, quando nós não sabemos, nós não conseguimos percorrer aquele caminho. Portanto, a sabedoria, o conhecimento, traz luz. E por isso é que nós temos aqui o sol exatamente no mesmo ângulo do livro. Porque ele vai trazer luz, ele vai trazer conhecimento, ele vai trazer direção. E nós saímos de uma versão empobrecida, de uma versão escura, de uma versão à mercê de um Salvador, quando nós temos esse grande Salvador dentro de nós. Vamos então finalizar as nossas leituras com a pedrinha 3. Eu peço para quem ainda não deixou o seu like, para quem ainda não comentou ou partilhou o vídeo, que o façam, até mesmo subscrevam o canal, é muito bom. Eu já tenho algumas ideias de próximos vídeos para trazer, que também são novidade, portanto mantenham-se atentos, ok? Eu tenho a certeza que vocês vão gostar. Vamos trazer então aqui as energias emocionais para quem se conectou aqui com a opção número 1, com a opção número 3, a pedrinha azul. Ok. E vamos às energias da alma. Certo. Ok. Nós temos aqui aquilo que eu costumo dizer, as pessoas que são um bocadinho teimosas, ok? São isto próprio, e aqui temos energias de teimosia, portanto, vocês por natureza vão ter uma tendência para ser também assim bastante decididos, o que não é mau, havendo um equilíbrio, ok?
Bom, a nível emocional, como é que nós estamos? Eu vejo vocês a nível emocional mais ou menos estáveis, ok? São energias estáveis, são energias de fixação. Ora, isto é bom ou é mau? É mais ou menos. Porque as emoções, elas não são. Elas não existem para ser fixas, elas não existem para ser estáveis, não é? As emoções elas precisam das próprias ondulações, por isso são representadas pelo naipe de copas. Portanto, aqui há uma base estrutural, emocional, ok? Que existe. E que de alguma forma isto pode não ser abalado, ok? E vou explicar, por exemplo, ter uma estrutura emocional forte porque teve uma família boa e teve uma família muito correspondente às necessidades de cada um, então parece que existe força interior, é um bocadinho isto, parece que existe força interior, mas isto não anula, não é? Isto não anula a existência ou a necessidade de existir na mesma ondulações emocionais. E aqui são pessoas que a nível emocional se autocaracterizam como, sim, eu sou bem, está tudo bem, não tenho assim nenhuns traumas, não tenho assim nada que me... Tive os meus desafios de vida, claramente, mas não tenho nenhuma mágoa, alguma coisa. Aparentemente elas são fortes. Só que muitas vezes esta força ela cria um cansaço, porque nós não podemos continuamente mantermos-nos fixos ou mantermos-nos de pé, né? Por isso é que nós precisamos de nos sentar e nos deitar, nós não dormimos de pé também. Portanto, é mais ou menos a mesma coisa. Até que ponto é que esta força vai funcionar? Até que ponto é que este rigor, esta defensividade também vai funcionar? É um bocadinho assim. Até porque eu tenho a carta do equilíbrio, a carta da justiça, que ela é uma carta de muita racionalidade e quase emocional ali. Não há, basicamente, não há, ok? A única questão emocional é eu vou privar-me um bocadinho ou vou tentar equilibrar as minhas emoções com o meu lado racional para eu não sofrer. Portanto, vai dar umas noções de um bocadinho de fuga, de evitamento, porque assim não sofremos. São pessoas que emocionalmente se privam, ok? Privam-se de sentir, privam-se de... são muito aterradas, é um bocadinho isto, são muito aterradas e depois no âmbito espiritual as coisas funcionam da mesma maneira. São muito aterradas e têm este aterro, esta estruturação e fixação na Terra, ela pode ter origens de situações em que houve muita luta, até porque estamos a falar de naipe de paus, portanto, houve luta, houve desafios, houve insistências, mas como é naipe de paus, as pessoas de naipe de paus, elas vão ter garra, elas vão vibrar, elas vão se manter fixas ali ao chão e, portanto, não vão desistir assim à primeira daquele caminho. Basicamente é isso, daquele caminho, ok? Portanto, não é, se é positivo, não é muito positivo porque não traz o respeito pela própria fluência que as emoções precisam. É um bocadinho isto, é. Vocês até podem estar a sentir-se mais ou menos integrados, mais ou menos estáveis, mas esta estabilidade ela não permite que haja experiência. Há uma fixação, há uma frieza e há um cerrar de emoções. E portanto aqui é muito aquele velho ditado, eu prefiro não sentir do que me magoar. E nós a nível de sociedade, nós às vezes transmitimos isto uns para os outros. E nós até dizemos muito que mais vale não te envolveres muito nisso porque vai dar asneira, não te envolvas muito emocionalmente. Porque há esta noção, vamos nos cerrar para que não haja o preenchimento. Ora, a justiça, quando nós nos fechamos emocionalmente, nós deixamos de vibrar. Para além de não mantermos equilíbrio emocional, porque ela não vai fabricar, ela não vai trabalhar com o plano emocional, nós fechamos o nosso plano emocional, obrigatoriamente também vamos fechar a nossa experiência, as frequências que estão ligadas à experiência, ok? A nível espiritual é mais ou menos a mesma coisa, porque se de alguma forma não querem, e são pessoas que preferem arranjar sempre lógica para tudo e pôr o coração de parte, e toda a vossa forma de seguir a vida não vai muito
pelas emoções, vai sempre pela lógica, vai sempre pelo vosso trabalho duro, pelo vosso esforço, pela vossa racionalidade. Vai chegar ao plano espiritual e mesmo que passe uma estrela, um aviso, um avião com um grande placar a dizer nós estamos aqui, vocês vão achar que não. Que aquele avião foi então para o vizinho do lado, porque o vizinho do lado está muito doente e então o telemóvel ficou sem bateria e precisava de que alguém lhes dissesse que ele estava ali. Pronto, basicamente é mais ou menos isso. Vocês criam explicações e muitas vezes estas explicações elas vão criar tumultos de dor, elas vão criar sacrifício, elas vão criar, estas dúvidas vão criar dor, porque vai haver um conflito mental. Se há uma parte de vocês que está a receber as mensagens, as coisas são indicativas, a vossa própria procura de racionalidade vai criar ideias, vai criar justificações que elas não são reais, basicamente, ok? E então há uma grande dificuldade, vocês prendem, não é? Porque estamos a falar de um 2 de espadas, portanto, há um acorrentar de energias e não há um movimento, não há a liberdade do movimento, não há a possibilidade de vocês seguirem a vossa vida, a vossa espiritualidade e de se desenvolverem. E se calhar se abrissem, não é? Se abrissem até aqui a nível emocional por causa daquele todo este cerrar, se vocês abrissem isto, poderia existir mais desenvolvimento, poderia existir mais certezas. Ou seja, aqui são pessoas que querem certezas, mas como se fecham, não recebem a certeza, porque apesar da mensagem passar, estão tão fechados que vão olhar para aquilo e achar que não foi. Ou mesmo que queiram codificar aquilo, se foi ou se não foi, vão estar impedidos, porque a vossa mente fecha, a vossa mente não está capacitada para aquele entendimento. Portanto, mesmo que queiram compreender as mensagens, não é possível. Por isso, acaba por ser um ciclo vicioso aqui. E como eu estava a dizer, para abrirmos a mente, precisamos de conhecimento, precisamos de informação, de procurar essa informação. E é um bocadinho isto aqui que a espiritualidade vos está a pedir. Bom, para finalizarmos então aqui a nível da alma, as coisas repetem-se, não é verdade? As coisas repetem-se porque é como vocês tivessem uma alma muito à defesa e uma alma que parece energeticamente as coisas estão sempre prontas para lutar. É um bocadinho assim, é como vocês estivessem internamente sempre prontos para lutar. Isto simboliza o quê? Um grande nível de autodefensividade e procurar sempre como fossem, ou esperar que a qualquer momento possam ser atacados, é um bocadinho isto, não é? Portanto, a nível vibratório, de estarmos sempre numa posição de luta, vai atrair, de facto, desafios e vai atrair lutas internas. Portanto, vocês estão muito fechados a nível emocional e muito apegados à noção do raciocínio lógico e de que tudo depende um bocadinho de vocês. Estão também muito fechados à espiritualidade, ok? Energeticamente não estão a permitir que haja uma fluidez, não estão a permitir até receber sinais, porque vocês vão racionalizar aqueles sinais. E a nível da alma é a mesma coisa, estão prontos para a luta, estão muito defensivos, apesar de que não vêm numa energia de vitimização, não traz uma energia de sofrimento, não, mas traz uma energia muito de defensividade. E nós não conseguimos estar sempre num estado de alerta. Nós precisamos dessa tranquilidade, que é o que é-vos pedido de alguma forma aqui. Que vocês se centralizem, que vocês se tranquilizem, que tranquilizem a vossa mente, que não consumam a vossa mente sempre com pensamentos de que é preciso estar alerta, de que é preciso ter cuidado, de que é preciso se de alguma forma se precaverem até, ok? Há momentos em que, e é preciso, porque o caminho espiritual vai-vos exigir isto, que vocês tenham calma, que vocês tenham tranquilidade, para que de alguma forma vocês se consigam orientar, porque não é neste estado de alerta, não é neste estado desequilibrador que vocês vão encontrar o que é preciso para de facto fazer face aos desafios. Não é a luta, não é precaverem-se e racionalizarem e manterem-se firmes perante os desafios que vocês os ultrapassam. É com a sabedoria interna, é com este rejuvenescimento, com esta calma, com esta tranquilidade, percebendo os sinais da espiritualidade, para que vocês de facto aí sim atinjam este equilíbrio, atinjam este bem-estar, mas não dentro da racionalidade,
espiritualidade, não dentro, apegados única e exclusivamente às dimensões do homem, às dimensões do plano físico, às dimensões do plano mental, ok? Não desta forma. Portanto, deixem fluir, porque aqui vocês estão muito resistentes. Estão muito resistentes à experiência emocional e estão muito resistentes à própria experiência espiritual. E não é possível viver neste estado de alerta. Portanto, aqui vão ser pessoas que vão poder sentir-se muito ansiosos, muito deprimidos, muito preocupados, e a serem consumidos com pensamentos obsessivos, ok? Portanto, aqui há uma grande necessidade de vocês começarem a deixar fluir, começarem a perder esta resistência. E isto é uma tarefa muito grande, portanto, não sei até que ponto é que não será aconselhável vocês fazerem, de facto, algum tipo de terapia, algum tipo de limpeza energética também, ok? Mas reparem, aqui vai ser preciso de alguma forma mudarem os filtros da vossa mente, mudarem a forma como a vossa mente funciona. E, portanto, aqui há que optar por psicoterapia, mentorias espirituais, coaching, o que vocês acharem que é preciso, o que vocês acharem que é para vocês, porque desta forma, energeticamente, não dá de facto para continuar. Bem, eternos, estas foram as mensagens de hoje. Espero que tenham gostado. Era suposto existir esta diferença entre as mensagens, era suposto, sim. Eu sabia que algumas mensagens iam ser bem mais completas ou bem mais exigentes do que outras. Portanto, de alguma forma, houve aqui uma discrepância ao nível dos tempos das tiragens, mas é um tema mais livre, é um tema mais aberto mesmo às mensagens espirituais. Espero que tenham gostado, deixem o vosso like, subscrevam o canal se são novos por aqui. Eu tenho aqui a ideia de alguns vídeos novos, de alguns temas novos para trazer para o canal, portanto estejam atentos. E, bom, por aqui é tudo. Muito obrigada e até à próxima.